Olá, aqui é o Saulo Rodrigues e hoje nós vamos falar um pouco sobre os contratos de financiamento estudantil que já se encontram na fase de amortização contratual. Eu tenho dito reiteradas vezes que o contrato de financiamento estudantil em nada se difere dos demais contratos de mútuos bancários firmados pela instituição financeira. E uma dessas razões para afirmar isso, além da capitalização mensal de juros do saldo devedor, é a ideologia do contrato, como o contrato foi pensado e arquitetado para fins da inadimplência do estudante, como seria cobrado o saldo devedor desse estudante. Todo contrato de financiamento estudantil celebrado no âmbito do FIES pressupõe o vencimento antecipado da dívida. O que isso quer dizer? Após a inadimplência de 3 prestações consecutivas em atrasos, isso na fase de amortização, ocorre o chamado vencimento antecipado ou vencimento extraordinário do contrato. Ou seja, passa a ser exigido, ser devido não só às prestações devidas em razão da inadimplência, as 3 prestações em atraso, mas como também todo o saldo devedor acumulado durante o período de estudo, durante o período de utilização. É importante aventar que o contrato ele tem 3 fases, né? Os contratos celebrados durante a 10.260 de 2001, a Lei 10.260 de 2001. Ele tem a fase de utilização, que é o período de estudo, onde é formado o saldo devedor contratual. Após o encerramento da jornada universitária, inicia-se o período de carência contratual, que é o período de 18 meses do contrato. Após o período de 18 meses, inicia-se então o período de amortização, quando de fato vai ocorrer os pagamentos mensais relativos ao saldo devedor. É nesse período aqui que, se ocorrer a inadimplência de 3 prestações consecutivas em atraso, ocorre o chamado vencimento antecipado. Torna-se exigível não só as 3 prestações, como a gente tem falado, o saldo devedor inteiro, ou seja, tudo que foi acumulado. Por isso o chamado vencimento antecipado do saldo devedor contratual. Esse saldo devedor acumulado, ele é calculado pela tabela Price, que é um sistema de amortização de juro e de capital. Esse sistema, durante a inadimplência contratual, torna a dívida praticamente impagável. Veja que o saldo acumulado já há um incremento de juro e correção monetária. No entanto, a prática da Price faz com que os juros que são acumulados e não são pagos retornem ao saldo devedor para ser computado novamente juros. Por isso que o saldo cresce tanto de forma que o estudante, mesmo que tente, não consegue quitar o saldo devedor do financiamento. Uma dica importante é para todos os estudantes que têm uma dívida que está sendo executada. Normalmente a instituição financeira faz uso da chamada ação monitória. Ação monitória. A ação monitória tem natureza híbrida. Primeiro para tornar a dívida exigível e depois para executar. Ocorre que a Caixa ou a instituição financeira se utiliza do vencimento antecipado para cobrar todo o saldo devedor na ação monitória. Há uma inconsistência da via eleita aqui, porque não cabe a ação monitória para fim de executar toda a dívida. Ela deveria fazer uso aqui da ação de execução. Então, muita dívida firmada em ação monitória traz todo o conteúdo, todo o saldo devedor para fins de execução. Isso é uma inconsistência técnica até do manto processual que ele está usando. Não pode, em sede de ação monitória, executar todo o saldo devedor contratual. Uma dica importante aqui para o embargo monitório é aventar o julgamento, a extinção da execução ou da ação monitória sem julgamento de mérito, uma vez que ela se utilizou da cláusula de vencimento antecipado ou de vencimento extraordinário do contrato após as 3 prestações consecutivas em atraso. A ação monitória teria cabimento
para executar somente as parcelas vincendas, considerando a extinção do contrato pelo vencimento. Uma outra questão importante de aventar é que a prescrição para fins de declarar extinta a dívida, ou seja, extinto o direito de cobrar, começa a contar a partir do vencimento antecipado e não do vencimento da última parcela. Porque se ela utiliza do vencimento antecipado para fins de cobrança da dívida, é evidente que ela tem ciência de que há uma inadimplência, ou seja, que ela deveria ter promovido a ação de execução na data do vencimento antecipado. Acontece muito que a instituição financeira somente interpõe a execução perto do vencimento da última parcela, ou seja, e executa todo o valor que está para trás também. Por isso, uma dica importante para aqueles estudantes que têm uma dívida ou um problema com o FIES em relação ao saldo devedor é impugnar não só essas questões técnicas de utilização da tabela price, a capitalização mensal de juros, mas também aventar a extinção prematura da dívida com base no vencimento antecipado em razão da prescrição. O prazo de prescrição começa-se a contar dessa data aqui, quando ela faz uso da ação munitória para fins de execução da dívida. Em muitos casos ela está utilizando de um outro entendimento para executar todo o saldo com base no entendimento de que somente após o vencimento da última parcela é que se inicia o prazo prescricional. Portanto, fica a dica, né? Uma vez vencido antecipadamente o contrato, ela faz uso da ação munitória. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser feito pelo estudante o chamado embargo munitório, para paralisar a cobrança dessa dívida, seja para declarar nulas as cláusulas que pressupõem a capitalização mensal de juros e a utilização da tabela price, seja para declarar a prescrição total da dívida, seja para declarar a inconsistência da utilização da ação munitória para cobrar todo o saldo devedor. Esse embargo munitório ele é interposto no prazo de 15 dias após a intimação feita pelo oficial de justiça. O oficial de justiça se dirige até a casa do estudante, faz a intimação. Após a juntada aos autos dessa intimação, tem-se o prazo de 15 dias. Esgotado o prazo de 15 dias, aí abre a possibilidade da exceção de pré-executividade, que tem exatamente a mesma função do embargo munitório. Ela só tem cabimento quando esgotado o cabimento do embargo munitório, ou mesmo que julgado o embargo munitório, você aventar um ponto novo, um fato novo, ou um critério de cálculo novo na exceção de pré-executividade. Essas duas peças aqui são um meio de defesa do estudante para fins de ação de execução munitória, né? Todos esses contratos antigos pressupõe a capitalização mensal de juros, que já é vedada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo. Portanto, todo mundo que enfrenta esse impasse financeiro com relação à execução indevida dessas parcelas, é recomendado que faça ação declaratória, concomitante ao embargo munitório, ou mesmo que concomitante à exceção de pré-executividade, para sobrestar o andamento da ação munitória ou da própria execução, considerando a prejudicial externa. O que é isso? A ação que vai ser ajuizada fora a ação que já existe, né, para discussão da ilegalidade das cláusulas contratuais que causam desequilíbrio contratual na medida em que aumenta progressivamente o saldo devedor com a capitalização mensal de juros. Portanto, toda a dívida desses contratos são, em tese, 30% a 40% maiores em razão da prática ilegal adotada pela instituição financeira para a capitalização mensal de juros no saldo devedor contratual.